Olá, hoje nós vamos conversar sobre a nossa capacidade de sermos ou não criativos. Existe uma dúvida e um mito que é a criatividade como algo que diminui com a idade. Será mesmo? Uma pesquisa feita em 1968, com 1.600 jovens americanos que se candidatavam a uma vaga na NASA, revelou o seguinte: aos 5 anos, 98% das pessoas são altamente criativas. Aos 10 anos, apenas 30% são altamente criativos. 15 anos de idade, 12%. E acima dos 25 anos, apenas 2% das pessoas são altamente criativas. O que é que isso significa? Que nós vamos envelhecendo e vamos perdendo a nossa criatividade? Talvez não seja exatamente essa a explicação. Na realidade, na medida em que nós ficamos mais velhos, nós começamos a sofrer influências da nossa família, da escola e, quando nos tornamos adultos, das empresas onde trabalhamos. São essas instituições que acabam fazendo com que a nossa criatividade se torne cada vez mais limitada. Agora, qual é a boa notícia dessa história toda? É que nós podemos recuperar, nós podemos investir na nossa criatividade e retomar boa parte da nossa capacidade de gerar novas ideias e buscar soluções para os problemas. As principais barreiras que nós temos são o medo de falhar. Lembra quando todo mundo era pequenininho na escola ou quando tinha um castigo em casa, toda vez que fazia alguma coisa errada, sofríamos uma punição. O medo da punição, o medo do ridículo e, quando nos tornamos mais velhos, o medo de atrapalhar um pouco a nossa carreira faz com que a gente tenha receio de arriscar um pouquinho mais. Além disso, nós aprendemos que temos que acertar da primeira vez. Normalmente, o erro não é muito bem visto, nem nas nossas relações familiares e nem nas organizações. É por isso, então, que a gente precisa desenvolver uma capacidade de superar essas barreiras. Superar o medo de falhar e superar essa necessidade de sempre acertar pela primeira vez. Existe uma técnica que nós chamamos de experimentação disciplinada. O que é isso? É um processo que nós podemos utilizar para reduzir os nossos erros, para criar um ambiente propício à criatividade e principalmente para aprender com os erros, porque eles são inevitáveis. Não existe criatividade nem inovação se não houver mudança. E a mudança implica em correr riscos. Muitas vezes, quando corremos riscos, erramos. Com isso, eu não estou querendo dizer que o erro é uma coisa boa. Eu estou querendo dizer que, ao errar, se transformarmos essa oportunidade em aprendizado, o erro nos permitiu criar alguma coisa melhor. Então, aprender com os erros, aprender com os fracassos e também, e principalmente, aprender com os sucessos. Pensar e selecionar aquilo que nos fez acreditar, acertar e ir para frente. É isso que nos faz ir, avançar e conseguir levar adiante a nossa criatividade. Bom, algumas atitudes importantes que a gente tem que ter para não ter problemas e conseguir, de fato, desenvolver a nossa capacidade criativa, voltando um pouquinho à nossa característica de quando éramos crianças. Primeiro, curiosidade. Vocês veem como uma criança é curiosa? Ela não tem medo de colocar o dedo na tomada, ela não tem medo de colocar na boca um objeto, um inseto, alguma coisa que ela veja na frente dela. Ela tem uma curiosidade inata e que aos poucos nós vamos cortando. Depois de adultos, o que a gente precisa fazer é tentar retomar um pouquinho da nossa curiosidade. E a gente retoma isso perguntando: por quê? E se as coisas fossem diferentes? Com essas perguntas, a gente começa a ampliar o universo que está em torno dos fatos e das situações com as quais a gente vive. Segunda dica que a gente pode ter para desenvolver a nossa criatividade: confrontar os desafios. Não aceitar que os problemas possam nos derrubar. Existem pessoas que, diante do primeiro problema, desistem. E a pessoa criativa não. Quando o problema está presente, ela pensa: eu posso fazer alguma coisa, e ela vai buscar essa alternativa. Então, como é que eu posso superar cada um dos problemas que aparecem? Terceira dica: descontentamento construtivo. O que é que está errado dentro do ambiente? Como é que eu posso transformar uma situação que eu não estou confortável numa situação melhor? Lembram do Santos Dumont, que inventou o avião?
Os balões existiam, era possível voar de balões, mas ele não aceitava isso e ele não sossegou enquanto ele não conseguiu inventar o avião. As pessoas criativas são assim. Mesmo que os problemas estejam sendo resolvidos, elas não se contentam com pouca coisa, elas querem sempre melhorar. Uma outra atitude que a gente tem que ter é ter a mente aberta. Quando a gente está fechado em paradigmas e modelos, principalmente aqueles do passado, a gente não consegue enxergar outras possibilidades. Então, manter a mente aberta, tirar os preconceitos da nossa frente, faz com que a gente seja criativo. Pensem no telefone celular. Quem podia imaginar que um dia ele ia tirar fotos? Isso foi resultado de uma mente criativa. Flexibilidade é outro atributo que a gente precisa desenvolver. Estabelecer conexões inusitadas, ligar uma coisa com a outra que aparentemente não tem relação alguma. No momento em que a gente consegue fazer isso, temos a criatividade. Vamos voltar ao celular, uma câmera fotográfica, um celular. Os dois juntos criaram novas possibilidades para a nossa vida cotidiana. Suspender os julgamentos. Vocês já imaginaram dirigir e frear ao mesmo tempo? É praticamente impossível. Então, como é que eu posso ser criativo se o tempo todo eu estou julgando ou criticando aquelas próprias ideias sobre as quais eu estou trabalhando? Então, para sermos criativos, nós precisamos primeiro deixar a nossa mente fluir, pensar e criar, inventar coisas e só depois julgar e ver o que é possível fazer, o que não é possível, porque todas as ideias nascem muito frágeis, elas precisam de um bom tempo para amadurecer e se tornarem ideias mais sólidas. Capacidade de síntese, olhar para as árvores, mas não esquecer que existe uma floresta. Quando eu olho um problema, eu não posso esquecer que esse problema faz parte de um contexto maior, que pode ser a organização onde eu trabalho ou a minha vida particular. Ao olhar o problema e enxergar o todo, eu tenho uma capacidade de criar soluções que são possíveis de serem implementadas, porque também de nada adianta eu ter boas ideias que nunca poderão ser colocadas em prática. Uma nova dica que eu posso dar para vocês é ter otimismo. Por quê? Quando a gente tem otimismo, a gente tem força de vontade para fazer as coisas acontecerem. O Henry Ford, que foi o criador da Ford, ele disse uma frase muito interessante. Seja acreditando que você pode ou acreditando que você não pode, em qualquer uma das situações você estará certo. Isso significa o quê? Que aquilo que eu acredito eu sou capaz de fazer. Portanto, sejamos otimistas. É muito mais fácil alcançar as coisas quando a gente acredita nelas. Uma nona dica é perseverança. É difícil conquistar as coisas, é difícil promover mudanças, é difícil fazer com que os outros acreditem nas nossas ideias. Por isso, a perseverança, ela é um atributo daquelas pessoas que não desistem facilmente. E as pessoas criativas não desistem. Os cientistas sabem que de cada 10 experimentos que eles fazem, apenas um dá certo. Todos os outros 9 não correspondem à expectativa inicial. E sabia que isso é um índice muito bom para um cientista? Pelo menos uma das suas 10 ideias conseguirem ir à frente. E, por fim, nós precisamos ser eternos aprendizes, porque soluções criativas, elas fazem parte do patrimônio cultural que nós temos. E o que é o patrimônio cultural? É tudo aquilo que eu aprendo ao longo da minha vida. Essas coisas que eu aprendo vão se transformando em informações, dados e fatos que eu posso lançar a mão em cada momento para gerar novas ideias. Por isso, aprender sempre faz com que a gente se torne cada vez mais criativo. Bom, como a gente viu, é muito possível a gente conseguir voltar a ser criativo. Para isso, é preciso um pouquinho de esforço. E que tal a gente experimentar alguma coisa? Pense agora num problema ou numa situação que você precisa resolver. Pode ser uma promoção no trabalho, uma reunião que você tenha que fazer, uma viagem, enfim, qualquer situação que você queira solucionar. Primeiro, não julgue nada. Tente pensar no maior número de possibilidades de solução desse problema. Liste todas elas, sem julgar novamente. Depois que você terminar toda essa lista, verifique quais os recursos disponíveis, o que você vai precisar para colocar cada uma dessas ideias em prática. Aí sim você vai eliminar algumas delas. As que sobrarem, você vai avaliar a possibilidade de implantação. Viram como é fácil?
essa é mais uma possibilidade que nós temos para desenvolver o nosso potencial criativo. Existem muitas outras, mas por hoje a gente fica por aqui. Boa sorte e até a próxima!